aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje no mini índice o dia foi bem fácil de operar, foi bem tranquilo no meu ponto de vista. O mercado abriu já com gap de baixa, ameaçou fazer uma correção para alta, não teve força, não conseguiu e já começou a fazer a queda. Nesse início de mercado, vocês sabem que eu sempre espero um pouquinho e eu deixei para fazer a minha entrada um pouco depois. Ele fez esse movimento de queda mais forte. Quando ele buscou a 21 e fez essa reversão, eu fiz a minha entrada. Só que eu deixei, como era o primeiro trade do dia, eu acabei protegendo muito justinho. Quando ele deu essa agulhadinha que ele acabou me tirando com 160 pontos que eu tinha colocado de gain mínimo, né, que é o tamanho do loss. Então, quando ele andou um pouco mais de 200 pontos, eu não quis deixar ele distante, eu quis deixar ele protegendo os 160 pontos, e nessa agulhadinha que ele me tirou, e depois ele caiu um pouco mais. Ó, teria dado, vamos ver da minha entrada, olha, quase 500 pontos, eu sei com 160. Essa beliscadinha aqui acabou me tirando da operação. E aí, paciência, saí com 160 pontos. Essa segunda entrada que eu fiz a minha entrada pela banda de Bollinger, o mercado já tinha caído quase 1000 pontos, então era uma região boa para eu fazer essa compra. Eu tinha um número grande de lotes fazendo proteção aqui nessa região de preço, então eu fiz a minha entrada aqui, ó, por banda de Bollinger e peguei esse movimento. A princípio a intenção era, igual eu sempre faço para esse operacional, é ir de uma banda a outra. Mas o mercado estava com força, ele continuou subindo, então é lógico que eu não fiz a minha saída e fui mantendo a operação. E aí eu coloquei a minha saída na média de 200, que ele tende a dar uma segurada, e foi exatamente o que aconteceu. Eu coloquei minha saída na 200, né, na verdade 800 pontos, né, quando dava na 200. Eu arredondei a minha ordem, né, deixei ela posicionada para dar os 800 pontos, e ela pagou os 800 pontos, passou um pouquinho da 200 e voltou. Mas eu fiz essa entrada. Quem fez a entrada pelo cruzamento também foi uma excelente oportunidade. É aquilo que eu falo sempre, se a gente é muito conservador, a gente quase não faz entrada nenhuma. Se somos muito arrojados, levamos muito stop. Então a gente tem que achar um equilíbrio nisso para ver o que deixa mais confortável. Se a gente olha no macro, quando deu esse cruzamento de alta, no macro ainda estava trabalhando abaixo das médias. Ó, se a gente coloca aqui, ele já tinha passado a média de 9, mas não tinha rompido ainda a média de 21. Então, teoricamente, não era uma entrada segura para fazer. Aonde que seria uma entrada segura para fazer? Já aqui em cima, quer dizer, já quando o preço ia parar. Então, se a gente segura para fazer essa entrada só quando tem esse rompimento da média, você já pega um movimento mais embaixo. É claro que ainda assim, depois disso, o mercado subiu horrores, né? Não teria sido ruim a entrada. Porém, se a gente faz uma entrada com base no 25, o correto é deixar o stop do 25. Se você vai fazer a entrada pelo 11 para deixar com o stop do 11, muito fatalmente vai acontecer de ser estopado. Por quê? Porque ele rompeu as médias aqui. Mas, né, a gente ainda não sabe para onde que o mercado vai. Ele vai fazer a movimentação natural dele. Então, você pode dar o azar de fazer a entrada só quando rompe aqui e confirma, né, que vai. Vamos pegar o ponto certinho. Vamos fazer diferente. Vamos ver o preço de fechamento desse box aqui. Preço de fechamento, 480. Vamos colocar aqui uma linha no 480. 120. Opa. 120, 480. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, então, a entrada certinha seria aqui. Vamos ver se teria estopado ou não. Ó, não teria estopado. Então, no rompimento ali, no fechamento do primeiro box, né, acima da média. Se fizesse a entrada, você não seria estopado, mas sempre é um risco adicional. Então, aquilo que eu falei, precisa ter um equilíbrio entre vou fazer a minha entrada pelo cruzamento do 11, sabendo que tem um risco ou não. Essa decisão tem que ser de cada um, é por isso que eu falo. Quem faz todos os cruzamentos, com exceção dos cruzamentos da lateralização, muito difícil fechar o dia negativo. Mas aí você vai ter que fazer todas as operações e tentar estender. Dificilmente você ficaria negativo fazendo isso. Aqui você tinha o estocástico dando condição, cruzamento já foi acima da VWAP, que isso é bem interessante. A média de 200 estava distante, então ele tende a dar uma buscada na média.
e os pivôs também estavam distantes. Então aqui era só um macro que não estava te dando muitas condições. Mas para quem entrou, deu um gain bonito aqui nessa operação. Depois dessa subida, ele ficou aqui lateral. Não teria dado boas entradas na banda de Bollinger, porque foram movimentos muito curtos, mas ainda assim alguns teriam dado. Ó, quando pega essa lateralização, essa entrada aqui andou bem pouco, essa segunda andou mais, a subida também andou, aqui de novo andou pouco, mas é aquilo que eu falei, aqui ficou num range muito curtinho, então era praticamente entrada para fazer scalp, porque realmente andou bem pouquinho nessa movimentação, tanto que aí aqui eu optei por não fazer entrada, porque o range ficou muito curto, uma exposição desnecessária no meu ponto de vista. Aí vamos lá. Vocês sabem que eu sempre tô aqui dando suporte para um ou outro aluno, que é claro que durante o pregão eu não consigo dar toda a atenção, mas eu vou me esforçando para quando eu não estou muito envolvida, eu conseguir dar algum tipo de atenção. Então aqui, por exemplo, estava lateral. Não fazia sentido ficar entrando em cruzamento na lateralização. Quer dizer, aqui não deu nenhuma oportunidade de cruzamento, ok. A primeira oportunidade foi aqui. Ah, tem quem tenha entrado. Eu tenho um certo aluno que entrou. Mas, enfim, de teimoso. E tomou stop, como eu imaginava. Mas, fez uma entrada só. Opa, levei stop aqui. Já deveria ter identificado a lateralização e não ter entrado. Mas sempre tem aquela ansiedadezinha que acaba rolando às vezes. E ainda tinha a VWAP aqui para atrapalhar. Mas, pelo menos, igual no caso dele, ele não entrou no cruzamento de alta, não entrou nesse cruzamento de queda de novo, entendeu que, opa, aqui eu não deveria ter entrado e evitou esses outros 2 stops. Isso já é legal, porque a gente já percebe que aos poucos vai todo mundo entendendo que essa questão da lateralização não adianta. Não adianta ficar preocupado, pô, ó, já ficou bastante tempo subindo e descendo, agora que cruzou, não, agora vai cair, eu não quero ficar fora. Não adianta, porque você acaba tomando stop desnecessário. Está lateral, a gente não está falando só, esse cruzamento não está a favor do macro. Não, ele está lateral. No macro, vamos ver como que está aqui. Vamos de novo para o nosso rabisquinho aqui. No macro tá onde? Ó, no macro o preço tava... Ué, cadê aqui? Ele fez esse rabisco aqui, mas eu não achei o preço. Ah, tá, foi nesse pavio aqui, ó. Então, aqui a gente pode considerar que o preço ainda está trabalhando acima das médias, porque foi só o pavio que deu uma agulhada aqui embaixo. Então, além de estar lateral, no macro ele não estava favorável, então não fazia sentido entrar nesse cruzamento aqui. Ok, aí ele subiu. Ah, poxa, mas então aqui vale a pena entrar, porque aí ele está a favor do macro. Mas ele está lateral, criatura, não vamos entrar ainda, enquanto não romper esse rangezinho que ele tá aqui, ó, tanto em cima como embaixo, não faz sentido ficar entrando. Vamos ficar sim fora do movimento mais forte que vai acontecer e vamos tentar entrar depois, tem alguma outra oportunidade. Ok, cruzou de novo para baixo, stop de novo, caso alguém insistir em fazer essa entrada. Aí depois o que acontece? Bum, ele anda, opa, saiu da lateralização. Podemos voltar a olhar para possíveis operações de cruzamento, de falha de fundo, enfim, cada operacional que cada um gosta de fazer, mas sabendo que agora saiu da lateralização, vale a pena? Ah, poxa, é um risco, mas vamos analisar. Eu, particularmente, fiz a minha entrada nessa falha de fundo, mesmo com um indício muito relevante de um possível início de lateralização de novo. Por que você fez essa entrada então? Porque eu fiz a minha entrada amparada no 25 e coloquei o stop do 25. Então eu fiz a minha entrada nessa falha de fundo e deixei o meu stop aqui embaixo, com a distância do próximo fundo, quer dizer, tinha que ter uma reversão da estrutura de preço para poder ser estopada. Então eu fiz a minha entrada. O meu gerenciamento me permite fazer isso. Se fosse pensando em entrar com o stop normal, seria algo seguro? Não. Por quê? Porque, de novo, iniciou uma lateralização aqui, ó. Nós tivemos esse movimento forte, caiu 3 blocos, subiu 2, caiu 3, não era algo seguro para ser feito. Mas, é aquilo que eu disse, dentro do meu gerenciamento eu tinha condições de deixar um stop maior, por quê? Vamos lá aqui no 25 de novo. Quando eu faço a minha entrada aqui, o preço bateu no 9 e começou a voltar. Eu deixei o meu stop aqui embaixo. Então, eu sabia que
existiria uma possibilidade de ser estopada, mas dentro da tendência de alta é mais difícil para ser estopada nessa situação. Por quê? Porque o preço está subindo, o mercado está subindo, eu estou acompanhando os ativos, então para mim faz sentido fazer essa entrada. Ok, fiz a minha entrada, só que também... Cadê? Deixa eu tirar daqui, isso aqui que só atrapalha. Fiz a minha entrada, peguei 400 pontos e saí da operação. Poderia ter pego mais. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho buscado menos pontos, segurando menos os trades, porque eu fico nessa de sempre buscar 1000 pontos, 1000 pontos, 1000 pontos e acabo inúmeras vezes saindo com menos pontos. Então, se eu já passei com menos, eu já saio logo da operação, consigo dedicar meu tempo para outras coisas, ao invés de ficar acompanhando a operação 350 horas lá para sair do mesmo jeito. Então, fiz essa entrada. Quem fez a entrada no cruzamento, quando cruzou aqui, não sei porque teria entrado, já que estava lateral, mas deu bom, porque pagou aqui, depois pagou de novo. Aí o mercado fez o cruzamento de queda. Novamente, eu fiz a minha entrada. De novo, hoje não estava convergindo, vamos dizer assim, o macro com 11. Era uma questão de análise dos parâmetros, do contexto. O que está dando favor e o que está dando contra. O mercado estava favorável ou não? O contexto estava favorável ou não? Aqui nesse momento o contexto não estava favorável para venda. O macro ele não estava na queda ainda. Mas o que eu falo? O que eu começo a observar? Os ativos que compõem o índice, os principais, que é o que eu deixo, que eu falo para vocês que eu deixo para o meu acompanhamento, os principais tinham começado a virar. Eu já estou com um saldo positivo de pontos. Eu vou arriscar entrar nessa operação? Eu vou. Igual eu acho que essa daqui foi a que eu postei. Eu entro, faço uma parcial e me protejo, vou buscar meu alvo. E eu sei que eu vou buscar um alvo mais curto. Eu não vou ficar segurando a operação. Tanto que na primeira reversão desse box aqui eu saí fora. Eu ia sair na 200, com a expectativa de levar um pouco mais. Eu falei, bom, vamos testar. Mas bateu aqui, não foi, reverteu, saí fora. 300 pontos. E tá ótimo, tá perfeito. Então, eu fiz a minha entrada aqui. Quem entrou nesse cruzamento também pagou. Nesse cruzamento de alta, eu optei por não entrar. Quem entrou também deu gain nesse cruzamento, não teria dado stop, estava a favor da tendência, então era legal fazer essa entrada. Aqui, a única coisa é que o estocástico não estava maravilhoso, mas foi uma entrada que teria pago, mas eu optei por não entrar. Também não preciso arriscar toda hora, né? Fez esse movimento, fiz mais uma falhazinha de fundo, peguei com um alvo de 200 pontos, porque aí esse tipo de entrada eu prefiro fazer trades mais curtos, dava para ter pego muito mais pontos, mas eu busquei um alvo já só de 200 pontos nessa operação e saí, não fiz novas entradas no meio do caminho. Essas reversõezinhas aqui eu não faço, eu não entro, porque são extremamente arriscadas, eu não vejo sentido, prefiro esperar oportunidades melhores. E agora no finalzinho da tarde, de novo, eu entrei nesse cruzamento de queda. Daria para ter pego bem mais pontos, mas de novo, aquilo que eu falei, entradinha mais suspeita, nessa daqui eu segurei, eu não fiz a minha saída, aí ela voltou aqui, ficou nesse lenga-lenga, aí quando ela andou, eu coloquei alvo de 300 pontos e saí da operação, já por conta do horário também, eu não gosto de ficar fazendo operação tão tarde, e aí aqui para mim já fez sentido, bati a minha metinha um pouquinho mais da meta diária, inclusive, e então já estava de bom tamanho. Então hoje foi tranquilo, vamos reduzir aqui o gráfico. Então reduzindo o gráfico, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Aqui, ok, o mercado já abriu abaixo das médias, não deu cruzamento, vamos ignorar aqui. Essa alta pagou, aí tiveram esses dois cruzamentinhos de baixa, que é o que eu falei. Esses eu não considero, porque quando eu falo quem faz todos os cruzamentos, exceto lateralização, não existe operar lateralização. Então, eu não considero esses aqui e também não considero essa primeira subida aqui. Então, se você entrou nesse cruzamento, nesse de queda, nesse de alta e nesse segundo de queda, não tem como você ter terminado o dia negativo. Ainda que você tivesse feito algum desses aqui, você não teria como ter terminado o dia negativo. Então, é um operacional que funciona bastante e depende muito mais do equilíbrio emocional de cada um, de esperar essas entradas, de não querer antecipar, porque o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas?
Ah, subiu e eu perdi. Deixa eu escolher um buraco qualquer aqui para eu pegar a entrada para subir. E é bem naquele momentinho que o mercado volta e te estopa. Aí você fala, caramba, entrei aquele... Aí ele vai, te estopa e começa a subir de novo. Aí você fala, putz, de novo não. Ah, vou entrar aqui de novo. Aí você entra mais... Vou até aumentar aqui só para dar um exemplo bem bonitinho na cara do gol aqui. Aquilo que eu falei. Ah, perdeu a entrada, quero entrar em qualquer ponto. Aí você faz o quê? Ah, virou aqui, eu entro. Aí entrou aqui, ele te estopou. Fala, poxa vida, me estopou. Te estopou e voltou a subir. Aí ele volta a subir, você fala, ah, não, agora eu vou de novo. Ele já caiu bastante, vou entrar. Aí você vai aqui e ele te estopa de novo. Então sempre, se é para arriscar, arrisca fazendo os cruzamentos, que você está pegando o pé da operação, o início do movimento. Não faz muito sentido querer ficar arriscando, porque perdeu o cruzamento e ficar fazendo essas entradas de meio de caminho. Porque essas são sempre as mais perigosas. Por quê? Porque o mercado já se movimentou bastante, ele vai ficar fazendo correções ainda que ele continue subindo. E se você entra nessa correção, você estopa e ele sobe. Você estopa, ele sobe, não adianta nada. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar aquele like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.